Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior campeão da Amazônia, o maior clube do Norte e Centro-Oeste do Brasil, o agora 51 vezes campeão paraense. O Paysandu, né, que enfrentou agora há pouco, né, terminou nesse exato instante o jogo entre Caxias e Papão pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu saiu derrotado por 2-0 frente ao Caxias. Vamos falar tudo sobre essa partida. E, cara, vamos falar das substituições, vamos falar da escalação, tanto do Caxias quanto do Paysandu. Vamos falar de arbitragem, galera. Eu não gosto de entrar nesse tema, mas hoje não tem como passar pano porque a arbitragem fez nesse jogo, né? Árbitro muito fraco, muito fraco. Para mim é caso de polícia o que aconteceu dentro do Estádio Centenário. A gente vai falar tudo sobre isso, pessoal. Beleza? No mínimo esse cara tem que ser banido do futebol, né? Esse árbitro prejudicou muito o Paysandu, tamanha a sua falta de preparo, né, para apitar jogos de uma Série C. Eu espero nunca ver esse cara apitando um jogo de Série A na minha vida, porque o que ele fez hoje não se faz em canto nenhum, nem na várzea se faz o que esse cara fez hoje dentro do Estádio Centenário, prejudicando muito o Paysandu, galera. Prejudicando muito, vamos falar disso, vamos falar de mais coisas aí depois da nossa vinheta, perfeito? Então deixa teu like, te inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade e comente e compartilha. Fazendo isso você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu, né, oficial, assim que o canal atingir a meta de 1000 inscritos. Então bora para a vinheta, daqui a pouco a gente volta, beleza? É só o tempinho de beber uma água e a gente se vê depois da vinheta. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta. Nossa vinheta é bem rapidinha aí, né? Bora falar dessa derrota do Paysandu, sem mais enrolação, sem mais delongas. Bora falar do maior clube do Norte, tá? O Paysandu acabou de enfrentar há pouco em Caxias do Sul, no estádio Centenário, né? A equipe do Caxias e saiu derrotado por 2-0, tá? Esse jogo, ele marcou, né? Ele foi marcado pela pior atuação do Paysandu na temporada, né? Futebolisticamente falando, na minha visão, tá? O Paysandu não jogou bem, o Paysandu sentiu muito a ausência do Caio Melo organizando o meio-campo, né? E para muitos o Caio Melo não era, né, um jogador com nível para vestir a camisa do Paysandu, né? A gente escutou essa história no começo da temporada, né? E ele está calando a boca de muita gente aí que secou o Caio Melo e o Paysandu no começo da temporada, tá? Bora falar da escalação. O Paysandu veio com Gabriel Mesquita, né, que fez umas defesas importantes hoje, mas também foi responsável por essa derrota do Paysandu, tá? E Edilson, Castro e Bruno Bispo, tá? Luciano Taboca na lateral esquerda, certo? O camisa 39, Pedro Henrique. Camisa 5, Henrico. E o camisa 10, Marcinho. Na ponta direita, o camisa 19, Tylon. E o camisa 75, Cleiton Pego na ponta esquerda. E na frente, na centroavância, o Ítalo Carvalho, né? E como técnico, o Júnior Rocha. Beleza, galera? Tudo bem? E na equipe do Caxias, bora ver se a gente consegue, né, falar o nome de todos os jogadores aqui para vocês. O Busato, né, abusado de fazer cera, né, o goleiro do Caxias abusou de fazer cera, não tomou cartão amarelo. Ele sozinho inventava contusão para ficar no chão e não jogar, principalmente depois que fizeram 1-0, tá? Felipe Albuquerque, tá? Lateral direito. Jansson, zagueiro, camisa número 3. Esse cara cometeu um pênalti em cima do Ítalo. A gente vai falar disso já já. E o árbitro não deu. O camisa 4, Maurício Ribeiro, né? E o lateral esquerdo, o camisa 6, Roberto, tá? Tivemos o meio-campo, volante Krigor. Fez muita falta esse Krigor. Bateu muito e não tomou um cartão amarelo, tá? Camisa 8, Matheus Nunes.
certo? O camisa 10, o Ravelli, esse cara que cruzou a bola no primeiro gol do Caxias, tá? Tudo bem? Que foi o gol do Calisson, né? Que arrematou de cabeça sem chances para o Gabriel Mesquita, tá? Nós tivemos o camisa 11, o Gaspar, e o Salatiel, camisa 9, tá? E o técnico era o nosso eterno freguês, Marcelo Cabo, né? Ex-técnico da Cadela de Peruca, beleza? Tudo bem? E, cara, vamos lá, né? Vamos falar do que foi essa partida, né? O primeiro lance de perigo, né, foi chegada do Paysandu. O Paysandu começou bem o jogo, né? O Ítalo, ele mandou na área, né? E o Marcinho não chegou a tempo e a bola saiu pela linha de fundo. Esse foi o primeiro ataque, a primeira investida do Paysandu, certo? Logo depois, né, tivemos o Salatiel cruzando para o Krigor, né? Que finalizou direto para fora e foi assim. Então o jogo começou lá e cá, né? E o Ravelli cruzou uma bola, né? E a bola bateu na cabeça do Prego e acabou saindo pela linha de fundo e foi escanteio para a equipe do Caxias, certo? E aí, galera, surgiu no jogo o primeiro indício de que essa arbitragem seria desastrosa contra o Paysandu, tá? O Paysandu tomou o seu primeiro cartão aos 9 minutos, tá? E esse cartão foi para o Cleiton Pego, né? Onde ele deu um cartão para o Cleiton por simulação, tá? Ele deu esse cartão porque o Cleiton avançou, né? Cartão amarelo após troca de bola entre o atleta bicolor e o Felipe Albuquerque, tá? Eles começaram ali, né? Numa situação em que o Paysandu saía num contra-ataque nesse momento, tá? E esse contra-ataque era pelo lado esquerdo do ataque do Paysandu. E aqui no lado direito, o Cleiton Pego ia em velocidade, ou pelo menos tentava partir em velocidade quando foi agarrado pelo jogador do Caxias, certo? E nesse agarra-agarra, o Cleiton Pego tentando se desvencilhar, o jogador do Caxias caiu no chão e o banco de reserva do Caxias correu para a beira do gramado. E o banco de reservas do Papão correu para cima do banco de reservas do Caxias. E o árbitro parou a jogada, né? E nisso que ele para a jogada, ele deu cartão amarelo pro Cleiton Pego, galera, somente. Porque se foi um agarra-agarra, por que ele não deu cartão amarelo pros dois? E qual era o interesse do jogador do Paysandu, que estava num contra-ataque muito, vamos dizer assim, muito... qual é a palavra que eu posso utilizar? Um contra-ataque muito promissor de fazer a falta e segurar o zagueiro. Se a bola nem estava com ele, a bola estava lá do outro lado, ele ia partir daqui na velocidade para ser opção para o lançamento no contra-ataque. Ou seja, ele foi agarrado, na hora de se desvencilhar, o jogador dos Caxias caiu no chão. Nessa queda, o banco de reservas pressionou o árbitro, ele foi lá e deu cartão amarelo somente para o jogador do Paysandu. Para ele, se ele fosse um árbitro justo, ele deveria ter dado o cartão amarelo para os dois. Ou, para ser justo mesmo, ele deveria ter dado o cartão amarelo para o jogador do Caxias. Porque foi ele que agarrou o jogador do Paysandu. Então foi aí que o Cleiton tomou o seu primeiro cartão. Certo? E aí, galera, o jogo vai se desenrolando, o jogo lá e cá. Presta atenção no que eu vou te falar. O primeiro cartão amarelo do Paysandu aos 9. O segundo aos 15. Presta bem atenção, tá? Né? Para o Júnior Rocha, tá? Por reclamação. E nesse mesmo lance, cartão amarelo para o Tylon. Como foi isso? Esse lance aí foi em outro contra-ataque. Numa cobrança de escanteio para o time do Caxias, que foi cobrada dentro da área do Paysandu e cortada pela zaga do mesmo, caiu nos pés do Tylon, que saiu em velocidade disparada. No meio do caminho, o zagueiro do Caxias, com um carrinho lateral, derrubou o atacante do Paysandu e não tocou na bola. Vocês acreditam que esse cidadão, ele deu simulação do jogador do Paysandu e ainda aplicou cartão amarelo pro Tylon?
Não satisfeito com essa lambança, ele foi lá e aplicou o cartão amarelo para o Júnior Rocha por reclamação. Isso aos 15 minutos do primeiro tempo. Por isso que eu te digo que esse árbitro, ele acabou com o brilho do Paysandu. O Júnior Rocha entendeu que ele não poderia mais nem reclamar mais nada no jogo todo, que ele seria expulso. Porque muita coisa estava por vir ainda. Isso é só o começo. Isso é só a ponta do iceberg. Bora lá, vamos continuar. E o Paysandu atacava, e quando foi aos 21 minutos, o Caxias fez o gol. O Caxias abriu o placar com o gol, né, do Ravelli, tá? Um gol de cabeça que teve seu início lá na intermediária, numa bizonice do Henrico, que ao invés dele ir inteiro para a bola, ele vem lotado que nem um doido, né? Passou direto do atacante do Caxias, né? E nessa que ele passa direto, a bola fica com o atacante do Caxias, que toca para o Calisson, né? O nome do camisa 10 da equipe do Caxias, que faz o cruzamento e encontra o Ravelli, né? Pronto para desviar ali no canto superior esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, que nada pode fazer. 1-0 para o Caxias. Esse gol na conta do Henrico, tá? Na conta do Henrico. Beleza? Tudo bem? Cara, e se você não viu o jogo, você, por favor, preste atenção no que eu tô falando para você. O Caxias, ele já vinha até esses 21 minutos do primeiro tempo fazendo cera. Acredita no que eu tô te falando. O goleiro demorava mais de 30 segundos para cobrar qualquer tiro de meta. Era quase 1 minuto para ele cobrar um tiro de meta, o jogo 0-0, cara. E aí, diante disso, um placar de 1-0 para o Caxias começou a piorar a situação. O goleiro fazia uma defesa, caía. Chamava a mãe, chamava o pai, sabe? Mano, entrava comissão técnica, entrava departamento médico, e o árbitro não fazia nada, cara. Ele só mandava o goleiro levantar, isso de boa, não dava um rádio, não chamava atenção, nada, nada e nada. Beleza? E o Paysandu tentando, o Paysandu cruzava a bola na área, né? E nada. E o Caxias também vinha, ameaçava, certo? Tudo bem? E cara, numa jogada dentro da área, tá? Numa jogada dentro da área que foi, se eu não me engano, passada essa bola pelo Marcinho. Não me lembro ao certo se foi o Marcinho que cruzou essa bola, que colocou essa bola para o Ítalo, né? O jogo estava 1-0 para o Caxias. E o Ítalo, em cima do zagueiro deles, né? Em cima do camisa 3, se eu não me engano, Jansson, né? Cara, o Ítalo tomou a frente, foi agarrado claramente, velho. O Ítalo foi agarrado claramente dentro da área. Pênalti claro para o Paysandu, cara. E o árbitro fez assim, diz que não foi nada, mandou o jogo seguir, cara. Vergonhoso. Vergonhoso o que esse cara fez dentro desse jogo, cara. Principalmente nesse momento. Se ele marca esse pênalti aí, o resultado do jogo era outro. O Paysandu crescia na partida. Não satisfeito, em uma outra jogada agora pela ponta, essa jogada foi pela ponta direita, essa do primeiro pênalti. Mas pela ponta esquerda, o Paysandu chegou de novo com o Luciano Taboca. O Luciano Taboca saiu do zagueiro, entrou na área e chutou. E a bola pegou no braço do zagueiro do Caxias. E o árbitro perto, bem colocado, também disse que não foi pênalti, não deu pênalti. Não deu pênalti. Sabe? Então o jogo acabou nessa situação de 2 pênaltis não marcados contra, né? Não, 2 pênaltis para o Paysandu, melhor dizendo, que não foram marcados pelo árbitro, tá? Tudo bem? E aí encerrou, né, o primeiro tempo. Isso foi tudo que de mais importante aconteceu, né? O goleiro da equipe do Caxias não fez defesas difíceis. O Paysandu não conseguia chegar. Porque a equipe do Caxias, ela se recuou completamente. Vencendo de 1-0, então, foi como eu disse.
eles viriam para uma bola. Mesmo jogando em casa, eles viriam para uma bola. E a Série C, ela é muito peculiar, porque você não tem a possibilidade de enfrentar esse time novamente. Ou você joga, né? Ou você joga se vence, né? E beleza, porque acabou. Você não tem outra oportunidade. Então o Caxias não vem aqui na Curuzu para jogar com o Paysandu, né? Assim como os times que nós ganhamos aqui, ou então que ganhamos fora, não vão ter a oportunidade de enfrentar o Paysandu nessa fase novamente. Então, perdeu esses 3 pontos, já era, não tem como recuperar, né? Não tem como nem ter uma revanche, vamos dizer assim, né? E aí iniciou o segundo tempo, né? E o Paysandu aí, com 2 penalidades não marcadas a seu favor, ao meu ver, tá? Eu vou dar esse benefício da dúvida para esse cara, ele não merece, beleza? Tá? E o Paysandu, cara, vamos respeitar, aos 27, o Caxias fez o segundo gol. Porque apesar do Paysandu, né, não ameaçar, o Paysandu também não era ameaçado, né? Eles fizeram aquele gol porque o Henrico deixou a bola nos pés daqueles volantes que jogou a bola para o camisa 10 e que ele cruzou na área e o cara fez o gol. Mas não satisfeito, né, o Paysandu, numa troca de passe no meio campo, cara, eu lembro como se fosse agora, como tivesse ocorrendo na minha frente agora, o Marcinho toca a bola pro seu companheiro do lado e ele deixa a bola passar, cara. Ele deixa a bola passar e a bola cai no pé do jogador do Caxias, cara. Que inverte a jogada lá pro lado direito, né, do seu ataque, pegando a torcida pegando um corredor enorme, pegando a torcida, a zaga do Paysandu desprevenida, né? E ele foi avançando, chegou na entrada da grande área e chutou fraquinho, galera. Fraquinho, e todo mundo ficou olhando, inclusive o goleiro. E não sei o que deu na cabeça dele, não sei se ele fez ali um golpe de vista, não sei o que aconteceu. Só sei que a bola bateu, beliscou a trave e entrou no gol do Paysandu. 2-0 pro Caxias, cara. 2-0 pro Caxias. E, velho, sabe, não tem assim, não tem uma situação que já tá dessa forma, a gente pensa assim, não tem mais como piorar. E acredite, pessoal, tem como piorar sim, né? Tem como piorar, né? O Cleiton, ele na entrada da grande área do time adversário recebeu uma bola onde ele veio do gol adversário para a meia-lua. E nesse vir do gol adversário para a meia-lua, ele toca a bola e é atingido na canela pelo jogador do Caxias. Aí o árbitro, tem que aparecer, né? Esse é o meu momento, pô. Eu tô apitando o jogo do Paysandu. O que ele fez? Ele marcou simulação do Cleiton, dando cartão amarelo pro Cleiton pego nesse lance. Lembra lá no primeiro tempo que ele já tinha cartão amarelo no empurra-empurra, no puxa-puxa lá com o jogador do Caxias? Pronto. Segundo cartão, por simulação, diz que o cara tomou um chute na canela. Simulação. E foi expulso. Cara, ele é tão despreparado. Ele é tão despreparado, esse árbitro, que ele não lembrava que ele deu cartão amarelo pro Cleiton no primeiro tempo. Ele não lembrava. Tanto que ele deu o cartão amarelo e ele ficou anotando no cartão a numeração do Cleiton, sei lá o que ele ficou fazendo, guardando o cartão, sei lá. E a galera do Caxias que ficou, se tu amarelou o cara, tu vai ter que expulsar, que ele já tem amarelo. E pediram. Foi que ele foi olhar no cartão e ele constatou que o Cleiton já tinha cartão amarelo. E ele fez o que vocês, meu irmão, o que vocês com certeza não acreditaram no momento. O Cleiton recebeu uma falta, tomou cartão amarelo pela falta que ele recebeu e foi expulso. Por conta de ter tomado o segundo cartão amarelo no jogo. E detalhe, nenhum dos 2 cartões o cara mereceu, velho. Nenhum dos 2 cartões. Sabe? Então, arbitragem desastrosa. CBF, eu sei, CBF, que é o campeonato de Série C, CBF. Tá? Eu sei que
é um campeonato em que vocês tratam como se fossem a ralé, né? Vocês não vendem, que não gera lucro para vocês, só é despesa, né? Assim que vocês falam, que não tem visibilidade. Mas ali, CBF, tem profissionais trabalhando ali. Tem profissionais, por trás desses profissionais tem suas famílias. Por trás das suas famílias tem os clubes que têm gigantescas torcidas, pelo menos o nosso tem. O nosso tem. E se vocês acham que o campeonato não vende para times como Caxias, que não tem torcida. Mas para nós, que somos um clube de massa, o campeonato vende sim. Porque o Paysandu estar num campeonato como esse, não só é uma, vamos dizer, afronta para a nossa grandeza, mas também é um holofote para essa Série C. Então o Paysandu tem que ser mais respeitado. Tá? Isso que aconteceu hoje, nesse gramado do Centenário, não deve mais acontecer. Não só com o Paysandu, mas com equipe nenhuma. Porque o que esse árbitro fez hoje foi uma falta de respeito com o torcedor, uma falta de respeito com o telespectador, uma falta de respeito com a equipe do Paysandu. Porque ele inverteu faltas, ele deu cartão amarelo para jogadores do Paysandu quando eles receberam a falta. Ou seja, um árbitro completamente despreparado, um árbitro completamente, vamos dizer assim, perdido em campo. Perdido em campo. Um árbitro sem moral nenhuma. Sem moral nenhuma. Tá? Fez um monte de cagada, deixou de dar 2 pênaltis pro Paysandu. 2 pênaltis pro Paysandu. E aí, CBF, vocês acham que vocês têm que usar a Série C como laboratório? Então coloca pelo menos um VAR para minimizar as cagadas que esses caras fazem. Tá certo? Então, eu vou, inclusive, encerrar esse vídeo de pós-jogo por aqui, porque meus pós-jogos são mais curtos, porque eu já estou estressado demais com essa arbitragem, eu não quero mais nem falar disso. Eu vou deixar para o próximo jogo e eu vou deixar para me ver o que vocês vão fazer com relação a esse árbitro. Se na próxima rodada, no próximo fim de semana, esse cara vai estar apitando de novo um jogo dessa Série C. Ou de qualquer outra série do campeonato nacional. Porque é uma falta de respeito que esse cara fez aí. Uma falta de respeito. Não só com o Paysandu, mas com qualquer amante do futebol brasileiro. O que esse cara fez em campo hoje é exemplo do que não se deve fazer numa arbitragem no futebol brasileiro. Então, eu acho que tem que ser tomadas providências para que essa arbitragem melhore. E sabe o que tem que melhorar também? Essa condição de cera. Jogador que fica fazendo cera de forma abusiva, igual esse goleiro do Caxias. Ainda mais com um árbitro conivente desse. O cara não podia fazer uma defesa que se jogava no chão com dor. Eu acho que ele sente mais dor do que o meu avô, que tem 80 anos, pô. Então, pelo amor de Deus, arrumem uma maneira de punir esses caras que, para ganhar jogos, acabam se jogando no chão e fazendo com que o jogo, com que a partida perca de 10 a 15 minutos só com cera. E na hora de vocês darem um desconto, vocês estão 3, 4. Um segundo tempo que só para expulsar o Cleiton Pego, tu passaste 5 minutos, você só deu 5 minutos de acréscimo. Era para ter dado no mínimo 10. Tá entendendo? Então, eu acho que a CBF, na figura de maior autoridade do futebol brasileiro, tem que olhar para tudo isso aí e rever essa questão dessa ausência de VAR na Série C. Tá? O Paysandu hoje foi muito prejudicado e a gente não quer que isso se repita dentro de campo. Aqui, eu não estou te pedindo para te vir aqui favorecer o Paysandu em jogo nenhum, seja na Curuzu, seja em qualquer jogo, em qualquer estádio do futebol brasileiro. Mas também a gente não precisa ser prejudicado. A gente não quer ser favorecido, mas também a gente não precisa ser prejudicado. Tá entendendo? Então é isso, meu recado é esse. E se você, torcedor, que está aqui me acompanhando até esse presente momento, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade, certo? E comenta e compartilha. Inclusive, fala aí nos comentários a respeito dessa arbitragem que nós vimos hoje.
né? Vê se você concorda com o que eu estou dizendo, ou se só eu vi essa arbitragem desastrosa aí, certo? Beleza? Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!